não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 22 de julho de 2015. Esta quarta-feira, Deus trouxe ao meu coração uma palavra, a hora que eu estava em casa, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O livro de aos Romanos começa primeiro em Mateus, Marcos, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. É o sexto livro da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra. Queira por misericórdia, Deus, nos ensinar pela Tua palavra, nos instruir e nos capacitar, ó grande Deus. Fale conosco, Senhor, pela Tua palavra, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. A Tua palavra é mais doce do que o mel, Senhor. A Tua palavra é a nossa delícia. A Tua palavra renova as nossas forças. A Tua palavra é a nossa esperança. A Tua palavra cura, Senhor. A Tua palavra liberta, santifica. É o poder da Tua palavra, Senhor, que nos mantém de pé, porque todas as coisas foram feitas pela Tua palavra, ó grande Deus. Os céus foram firmados pela Tua palavra. Quando o Senhor disse, haja luz e houve luz, o som que saiu dos Teus lábios, ó grande Deus, é o que dá vida, ó Pai. E o Senhor exaltou a Tua palavra acima do Teu próprio nome. Ó grande e poderoso Deus, seja glorificado nestas vidas que vão ouvir a Tua palavra. Abra-lhe os entendimentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, o apóstolo dos gentios. E ele escreveu esta carta à igreja de Roma. No versículo 26,
diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E muitas vezes fazemos orações erradas, achando que Deus vai ouvir. E muitas de nossas orações, Deus não responde, porque não é segundo a sua vontade. O apóstolo João escreveu que se pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos atenderá. Mas se não for segundo a vontade de Deus, Deus não nos atenderá. Confira comigo a primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então saberemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se sabemos que ele nos ouve, se está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com a vontade do Pai, ele nos ouve e sabemos que ele nos atenderá. O Espírito Santo, ele testifica conosco. Ele concorda quando é segundo a vontade do Pai. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Toda oração que fizermos tem que ser de acordo com a vontade do Pai. Porque o Senhor Jesus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus vos dará bens, ou o Espírito, àqueles que lhe pedirem. Se pedir um peixe, vai dar uma serpente, uma cobra. Então, se nós que somos maus, nossa natureza adâmica, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Um Deus todo-poderoso, grandioso, misericordioso, o Deus da sabedoria, o Deus que nos formou, que criou toda a nossa estrutura, as veias do corpo, os nervos, os músculos, a carne, os ossos, até os fios de cabelos estão contados por Deus. Um Deus que nos formou, o Todo-Poderoso de Israel. Será que Ele não sabe o que é bom para nós? Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o nosso futuro amanhã. Ele sabe aquilo que Ele vai nos dar. Que muitas coisas que, se nós pedirmos e Deus der aquilo que a gente quer na hora que não é precisa, que não é certa, podemos até nos perder. Ou sair dos caminhos do Senhor, se desviando. Então Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe a hora certa de nos agraciar com aquilo que nós pedimos. Há o tempo do choro, da dor. Há um tempo em nossa vida que a gente se sente sozinho, parece que Deus não está conosco, mas Ele está. Ele prova a nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. É necessário ser contristados por várias provações, tentações, por um pouco de tempo, sabendo que a prova da vossa fé, que é mais apurada do que o ouro pelo fogo, o ouro que perece, vai redundar em glória, em graça, vai redundar em louvor para Deus. A prova da nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro perecível. Então Deus, vamos dizer assim, Ele segura a gente no cabresto. Ele usa o cajado
para nos segurar. E usa a vara, que muitas vezes dói, para nos guiar. Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó. Então Deus sabe o que vai dar para nós. Ele sabe o que você está pedindo. Deus sabe se isso vai te fazer bem lá na frente ou não. Às vezes você tem um filho, por exemplo, que ainda não serve a Deus. E seu filho está passando por uma situação, às vezes envolvendo com drogas, com más companhias. Você ora a Deus, entrega o teu filho na mão de Deus. Orou, Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Salva ele por amor do teu nome. Tira ele desse caminho mau, liberta ele das drogas. Você intercede pelos teus filhos. E aí Deus, Ele entra com uma providência. Ele toma um caminho. Às vezes Ele pode colocar uma pessoa na vida dele. Uma namorada. Ou ao contrário, na vida da sua filha. Um namorado. E pode fazer com que eles venham a afastar da tua casa. A sair da tua casa. Como o filho pródigo. E é esse o caminho que Deus está tomando para te dar a paz. É este o caminho que Deus está tomando para salvar o teu filho, a tua filha. Deus está tomando esta direção. E se você não aceitar esta direção de Deus, você entregou nas mãos de Deus, você quer tirar de novo das mãos de Deus. Aí você vai estar discordando da vontade do Senhor que está tratando do teu filho ou da tua filha. Como os ossos são formados no ventre da mulher que está grávida, os ossos do feto, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas, que nós não sabemos. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos do que o nosso. E Deus está tomando providência na tua vida, desta forma. Muitas vezes Deus permite uma situação um pouco dolorida para salvar, para fazer obras. Às vezes Deus tem que usar o cajado, as repreensões do Senhor, para salvar estas almas rebeldes. Às vezes uns filhos que dá trabalho, e Deus ele aperta para salvar. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por mais que a situação seja dolorosa ao ver dos nossos olhos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando por nós. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Há outras situações também. Há alguns casos, são exceções, que a pessoa está passando por uma situação difícil de enfermidade, ou está acamado, ou está num hospital, ou está desempregado, qualquer situação. E a pessoa conheceu a Deus, foi na igreja, mas está em falha com Deus. E às vezes acontece essa situação, ou muitas vezes acontece isso. Porque o pecado ele traz doenças, traz consequências, traz um monte de coisa ruim. Como diz no Salmo 107, Juízes capítulo 6, tantas outras passagens, o povo de Israel que viveu em pecado e Deus entregou eles por 70 anos na mão de Nabucodonosor. O povo de Israel que murmurou contra Deus ficou 40 anos no deserto e não entraram na terra de Canaã. Então às vezes a pessoa está naquela situação, passando por um sofrimento, você ora e nada acontece. Você clama a Deus, intercede por aquela vida que está acamada ou que está numa situação difícil e nada acontece. O apóstolo João esclarece. 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte.
Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Na outra tradução diz não vive em pecado. Não vive na prática de pecado. Porque todos nós pecamos, mas há o pecado consciente e o pecado inconsciente. Aliás, o pecado voluntário e involuntário, como diz em Hebreus, capítulo 6. Qual que é o pecado voluntário? É aquele pecado que a pessoa pratica consciente, conhecendo a palavra de Deus que diz para não fazer, e a pessoa continua fazendo. É o pecado voluntário. É deliberal, de vontade própria. Então diz que se você vê algum irmão pecar, pecado que não é para a morte, você pode orar por esta pessoa e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Muitos dizem que esse pecado para a morte é o adultério. Muitos dizem isso. Mas a Bíblia não menciona se é este caso somente. Jesus falou que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida e nem no século vindouro. Paulo aos Hebreus capítulo 6, ele fala a respeito do pecado voluntário. Só para a gente poder entender um pouco mais claro, aos Hebreus capítulo 6, o que o autor nos ensina. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Versículo 4. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível que os que já foram uma vez, os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda serves. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior, por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, seguindo a ordem
segundo a ordem de Melquisedeque. Então, diz esse texto em Hebreus 6, que a pessoa que uma vez foi iluminada, provou o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram, ele diz que é impossível renová-los ao arrependimento, porque isso entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo, ele se afasta. Aí a pessoa já não tem mais, não consegue mais se arrepender. O Espírito de Deus se retira da pessoa. A pessoa passa a ter um coração endurecido pelo engano do pecado. A pessoa passa a viver da maneira pior do que vivia antigamente. Ela passa a viver o pecado voluntário. Já não tem mais o sentimento. Já não consegue se arrepender como Esaú. Porque o Espírito de Deus é quem convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa que peca contra o Espírito Santo, ele já não tem mais arrependimento nem sentimento. Ele se torna como o animal. Vive por viver e nada mais toca ali. Esse é o perigo do pecado de morte. E muitos dizem que é o adultério, mas não é somente o adultério. São vários pecados que levam à morte espiritual. É o viver na prática do pecado. É zombar de Deus. É semear na carne e colher corrupção. Como diz em Gálatas 6, que de Deus ninguém zomba, tudo que o homem semear, ele vai colher. Pecado voluntário. A pessoa viver deliberadamente na prática do pecado, seja mentira, seja qualquer tipo de pecado que é contrário à palavra de Deus. Isso vai formando uma crosta. E se a pessoa não se arrepender, isso endurece o coração e pode gerar a morte espiritual. É por isso que diz também em Hebreus capítulo 2, portanto convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Então, o autor aos Hebreus diz que devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Com mais diligência. Capítulo 3 de aos Hebreus também diz, no versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É como esta palavra aqui que está te exortando, que está me exortando, que está nos corrigindo, nos afinando, nos transformando, para que nós não venhamos ser enganados pelo engano do pecado. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Deus, Ele nos ensina
a vivermos sóbrios, como filhos da luz, fazendo a sua vontade. E muitas vezes estamos orando por aquela pessoa e não sabemos a sua vida. Não sabemos por que está naquela situação. É só Deus que pode revelar. Por isso, muitas intercessões que fazemos, Deus não responde, não ouve. Às vezes a pessoa que está numa situação dessa pode estar com mágoa no coração, falta de perdão, pode ter algum pecado que não foi confessado e deixado. Nós não sabemos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu no texto que foi lido que nós não sabemos orar como convém. Voltando em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, ou orar como convém. Samuel estava triste porque Deus não quis poupar a Saul, o rei Saul. E Samuel ficou triste. E Deus falou para Samuel: Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul? Até quando, Samuel, você vai ficar com dó de Saul? Eu já tenho o rejeitado. Eu já o tenho rejeitado. Porque eu já conheço o coração rebelde de Saul. Até quando você vai ficar com dó de Saul, Samuel? Deus falou para Samuel. Porque Saul era uma pessoa rebelde, desobediente, parcial. Quis oferecer sacerdócio no lugar de Samuel. Não obedeceu a Deus com interesse, ele foi rebelde. A rebelião contra Deus é igual ao pecado de feitiçaria. E Saul não obedeceu a Deus em tudo. E Deus não poupou a Saul e repreendeu a Samuel. Abraão também intercedeu pelos moradores de Sodoma e Gomorra. E Deus só salvou 3 pessoas: Ló, seu sobrinho, e as suas 2 filhas. Mas os genros dele ficou lá. E a sua esposa saiu da cidade. Mas ela amou mais a cidade, amou mais as trevas do que a luz e se tornou estátua de sal. E ficou lá. Ficou para trás. Abraão intercedeu por aquele povo. Mas se tiver 50 e começou a negociar com Deus, e saíram de lá somente 4 pessoas, 3 foram salvas, e uma virou estátua de sal, que foi a mulher de Ló. E Jesus falou lá no Evangelho de São Mateus: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele disse isso? Porque temos que lembrar da mulher de Ló. Porque isso é para nos ensinar. É para nos ensinar a não fixarmos nossos olhos neste mundo que jaz no maligno, que jaz em trevas, mas olhar para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o mundo, meu irmão, minha irmã, você vai perecer. Mas se pela fé você olhar para o Senhor Jesus, crendo na sua palavra, vai se salvar deste mundo. Então nós não sabemos o que havemos de pedir. Entregamos na mão de Deus certas pessoas e depois queremos tirar. Não, Deus, está doendo, aquela pessoa está sofrendo, não dá para o Senhor dar um jeitinho, não dá para o Senhor dar um alívio para aquela pessoa, mas Deus está tratando com aquela pessoa. Deus está tratando, está corrigindo. Às vezes Ele permite, como houve um caso de incesto em 1 Coríntios capítulo 5, o próprio filho tinha relacionamento com a mulher do pai, a madrasta. O apóstolo Paulo os repreendeu: mas vocês estão inchados, estão permitindo tudo isso, não vão tirar quem cometeu tal coisa? Eu já sentenciei que esse seja entregue o seu corpo para Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o seu espírito seja salvo no dia de Cristo Jesus, no dia do Senhor.
Porque estava ocorrendo um absurdo ali na igreja de Corinto. E ninguém tomava providência daquele incesto. E Deus corrige de várias maneiras. Ananias e Safira venderam a sua propriedade e esconderam uma parte dela. E se passaram por bonzinhos diante de Deus, tentando enganar a Pedro, ocultando parte do dinheiro para se aparecer para os outros que estavam dando tudo que tinham vendido na sua propriedade. Mas estavam retendo parte para ganhar status, fama. Mas a intenção deles era má. E mentiram para o Espírito Santo de Deus. E no mesmo dia padeceu Ananias. E depois sua mulher Safira também morreu. Deus nos ensina pela sua palavra. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Pedimos, Senhor, faça isso, faça aquilo. Veja aquela pessoa, meu Deus, está sofrendo. Mas Deus quer que aquela pessoa se conserte com Ele. Eu falo isso, meus irmãos, porque uma vez eu estava orando por uma pessoa e depois eu ia dar um CD de pregação para essa pessoa ouvir. E Deus falou no meu coração bem forte: não lance pérolas aos porcos. Deus falou isso para mim. Eu não estou julgando ninguém. Quem sou eu? Sou um miserável pecador. Mas Deus falou ao meu coração porque essa pessoa pelo qual eu estava intercedendo estava vivendo numa situação irregular, vivendo com um homem casado. Uma pessoa que servia a Deus na igreja, mas estava vivendo com um homem que era de outra mulher. Se nós não acertarmos, se você não acertar a sua vida com Deus, se nós não acertarmos a nossa situação com Deus, seja qual for a situação, seja a sua vida no seu casamento, seja a vida no relacionamento com alguém, com falta de perdão, com mentiras, com enganos, com todas as coisas, não adianta. Deus não vai vir nos abençoar. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir. Havia 2 irmãos que pediram, a mãe deles foi lá. Se eu não me engano, a mãe de Tiago e João, eu não me recordo direito. Eu sei que é a mãe de 2 ali, dois dos discípulos de Jesus. Ela pediu para o Senhor Jesus para colocar cada um do lado do seu trono. Aliás, cada um num trono, né? Um à esquerda do Senhor Jesus e um à direita. E o Senhor Jesus os repreendeu. Não lhes está determinado, ordenado, para vocês ocuparem esses lugares. É para outras pessoas. E o Senhor Jesus os repreendeu. Então há coisas em nossas vidas que Deus não vai dar. Há coisas em nossa vida, há orações que nós fazemos, que Deus não vai atender se não for segundo a sua vontade. Se não tirarmos a pedra do pecado, se não tirarmos aquilo que impede de Deus operar, Ele não vai nos abençoar. Ele não vai nos atender. Se não tirar aquele vício, aquele hábito que Deus já falou para você, tira isso da tua vida, deixa isso, para de praticar isso. E você continua, e ora, e suplica, e clama a Deus, e Deus não te atende. Enquanto não for removida esta pedra, o Senhor Jesus não vai dizer: Lázaro, sai para fora. Tem que tirar a pedra do tropeço, a pedra do pecado, a pedra da desobediência, como fez Saul. Se nós não tirarmos isso das nossas vidas, Deus não faz obras em nossas vidas e nem milagres. E eu falo isso para os irmãos por experiência própria. Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Se não tirarmos aquilo que impede de Deus agir, Deus não vai agir. Porque nós não sabemos o que havemos de pedir.
como a mãe daqueles 2 discípulos. Não sabia o que estava pedindo. Jesus falou: você não sabe o que você pede. Você não sabe o que pede. Então nós precisamos pedir para Deus: Senhor, nos dá sabedoria, nos ensina a orar. Espírito Santo, intercede por mim. Peça para Deus enviar o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo interceder contigo. Porque a oração feita pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, orai em espírito. A oração feita pelo Espírito Santo é a oração que funciona. É a oração que é o centro da vontade de Deus. Quando você está de joelhos orando, e Deus começa a colocar as palavras na tua boca e te dá a autoridade de orar, a certeza de orar naquela hora, é o Espírito Santo que está intercedendo por ti, com gemidos inexprimíveis. É aquela oração que sai da tua alma, é aquela oração que sai do teu ventre, que você sente no teu corpo, na tua carne. É esta oração que Deus vai responder. É esta oração que é segundo a vontade de Deus, que Deus responde. Porque nós não sabemos orar como convém. Precisamos muito do Espírito Santo para orar conosco. E o Senhor Jesus nos ensina a orar, pedir para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Por isso que há um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo, muitas vezes, é para nós corrigirmos algo em nossas vidas. Quando estivermos com o nosso coração preparados, aí Deus vem e nos concede aquilo que nós pedimos, segundo a sua santa vontade. Então, quando formos interceder por alguém, temos que pedir para Deus entendimento, sabedoria, para compreender por que aquela pessoa se encontra nesta situação, seja doença, seja desemprego, seja problema conjugal. Por exemplo, problemas no casamento. Se a pessoa não se acertar com a sua esposa, ou o esposo se acertar com a sua esposa, vai continuar tendo a guerra. Tem coisas que somente o casal deve fazer. Aí às vezes vai se meter no casamento, como dizem por aí, mete a colher onde não deve. É como tomar um cão que passa e pegar pelas orelhas, se meter na questão alheia, sem saber o porquê que está acontecendo tudo aquilo. Às vezes é a falta de perdão e gera uma confusão dentro da casa, uma guerra, brigas, contendas, falta de perdão. Quando o casal tem que se sentar e conversar e colocar tudo para fora, abrir o jogo e pedir perdão um ao outro, olhar um nos olhos do outro e se reconciliar. Porque um casal santificado, unido, a oração não é impedida. Mas se o casal estiver em brigas, em contendas, Deus também não vai responder à oração. O apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 3, para que as vossas orações não sejam impedidas, o casal tem que estar unido. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a esposa se sujeitando ao marido como que ao Senhor. É isso que Deus requer de todos nós, a começar por mim, este pregador. Às vezes você está orando por aquele casal, mas o casal não se acerta. Muitas vezes Deus permite essa situação para que eles venham a se acertar. Nosso dever é orar uns pelos outros para que sareis. Mas nem toda oração que fazemos como intercessor, Deus responderá da maneira em que pedimos. É por isso que nós não sabemos orar como convém, porque nós não conhecemos o coração do homem, só Deus conhece o coração do ser humano. Só Deus conhece o coração do ser humano. Por isso que João disse, há pecados que não digo que por este você ore. Se você conhece a situação daquela pessoa que está no pecado, não seja participante do pecado dela,
tentando interceder para que Deus tenha misericórdia daquela vida, se ela não se converter do caminho errado que ela se encontra, a gente passa a se tornar participante do pecado alheio. Por isso que João escreveu, se você vê alguém vivendo no pecado, e você vai pedir para Deus ter misericórdia, Senhor, abençoa aquela pessoa, e Deus está tratando com ela. É por isso que temos que pedir para Deus direção, sabedoria, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a orar, porque nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos orar como convém. Eu já errei muitas vezes. Nós não sabemos orar como convém. Temos que pedir a direção a Deus. Porque diz a Escritura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes Deus permite provas, lutas na vida daquela pessoa que talvez está vivendo em transgressão, para que ela venha se consertar diante de Deus, porque Deus quer salvar a alma. Então a pessoa tem que se acertar com Deus. Tem que consertar a vida com Deus. Deus trata cada um individualmente. O nosso dever é orar uns pelos outros, é interceder. Mas se conhecemos a vida da pessoa que conhece a Deus e que vive no pecado, não vai adiantar a intercessão. Sabe por quê? Jeremias orou pelo povo de Israel e Deus falou, não adianta você interceder por este povo, Jeremias, porque eu não vou ouvir. Porque este povo desobedeceram a minha palavra e vivem no pecado. Não adianta você interceder por este povo. E Deus entregou por 70 anos nas mãos de Nabucodonosor, porque eles faziam coisas piores do que os ímpios. Tratavam com hostilidade os estrangeiros. Ao invés de socorrer os órfãos e as viúvas, exploravam, cobravam impostos absurdos, altíssimos, maltratavam. Eles fizeram pior do que o povo que não conhecia Deus. Então Deus estava tratando com aquele povo. E não adiantava Jeremias interceder por eles. Deus não ia ouvir enquanto eles não se consertassem. Enquanto não consertassem com Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Mas se não mudarmos de vida, não adianta. Vai continuar na mesma situação. O reino de Deus é tomado à força. Se nós não nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, será tudo inútil. E diz no versículo 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. O coração do homem é enganoso, mas Deus conhece o nosso coração. Então é ele que vai nos impulsionar a orar, a oração feita no Espírito. É esta oração que é o centro da vontade de Deus. É a oração feita pelo Espírito Santo. Esta é a oração correta e perfeita. É essa oração que Deus vai responder. Que Deus venha nos ensinar a orar pelo seu Santo Espírito. Que Deus venha te instruir, meu irmão, minha irmã. Que Deus venha te capacitar a orar pelo seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, ajuda nós a orarmos. Muitas vezes fazemos coisas erradas, Pai, achando que estamos fazendo certo. E o Senhor está tratando com esta pessoa, permitindo que passe por processos difíceis na vida, por momentos difíceis. E às vezes achamos que estamos poupando esta vida,
por tentar tirar dessa situação de sofrimento, mas é o Senhor que está tratando com esta pessoa. Ó Deus, nós suplicamos a Ti, Senhor, nos ensina a orar como convém, pelo Teu Santo Espírito. Não nos deixe fazer aquilo que o Senhor não quer que nós façamos, Pai. Mas direciona todos nós, Pai, que ouvimos esta palavra. Nos direciona pelo Teu bom Espírito Santo, Pai, a fazer a Tua vontade como lhe apraz. Ó grande Deus, nos dê sabedoria, nos ensina a Te servir melhor nesta terra, a fazer a Tua vontade, Pai, a ter misericórdia, mas também a compreender que o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. E se aquela pessoa está passando por certos momentos difíceis, que nós sabemos, Pai, é que o Senhor está lapidando esta vida. Ó grande Deus, nos dê sabedoria. Toma estas almas em Tuas mãos, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Pai Santo e Justo. Firma os nossos passos na Tua palavra, para que os nossos pés não vacilem. Abençoa, meu Deus, a todos que ouviram esta palavra. Seja com a vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.